Olá, seja bem-vindo ao canal do InfoMoney. Eu sou Raquel Ballarin, diretora de redação, e tenho aqui ao meu lado nosso editor de política, Marcos Mortari. Hoje nós vamos entrevistar o ex-ministro Henrique Meirelles. Meirelles teve uma carreira de sucesso no setor financeiro, chegando a presidir globalmente um banco estrangeiro. Desde o início dos anos 2000, ou seja, nos últimos 20 anos, tem se dedicado especialmente ao setor público. Foi presidente do Banco Central nos 2 mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, de 2003 a 2011. Voltou a Brasília em 2016 para ser o ministro da Fazenda do presidente Michel Temer, do MDB. E nesse cargo ele foi o responsável pela criação do novo regime fiscal, que é também chamado de teto de gastos, que hoje está no centro do debate econômico aí da campanha presidencial. Meirelles foi ainda secretário da Fazenda do governador João Dória, do PSDB, de 2019 a 2022, durante todo o período da pandemia. Ministro, muito obrigada pela oportunidade de conversar aqui conosco, com o público do InfoMoney. Raquel, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer conversar com vocês e com o InfoMoney e os ouvintes, os telespectadores. Vamos discutir. Ministro, queria começar com o seguinte. No mês passado, em setembro, o senhor declarou apoio ao candidato Lula, inclusive tirando aquela foto, e isso mexeu com os mercados e chegou a criar uma expectativa de que o senhor viesse até ocupar algum cargo no governo, num eventual governo Lula. O senhor deu declarações de que esse apoio não foi condicionado a nenhuma contrapartida, a nenhuma questão econômica, mas também disse que não havia encontrado com o ex-presidente Lula antes do primeiro turno, mas que havia uma expectativa de um encontro. Isso aconteceu? Não, ainda não. Ele me pediu o telefone, etc. Agora, a decisão dele é exatamente não discutir o plano econômico, as decisões econômicas no momento. Isso tem vantagens e desvantagens. Do ponto de vista do mercado, evidentemente, é uma desvantagem. O mercado gostaria de ter clareza sobre o regime econômico que ele vai adotar. Vai ser mais o Lula do primeiro mandato, o Lula do segundo mandato, ou mais o governo da Dilma. Então, de um lado, o mercado tem essa ansiedade para saber qual será a decisão dele nesse aspecto. Por outro lado, ele está numa disputa eleitoral e está procurando capitalizar apoio de todas as áreas. Então, ele não quer desagradar ninguém, não quer se definir, né? Colocando nos termos dele, né, que é na sua linguagem peculiar, ele diz, não, tem 10 economistas aí, se eu escolher um, ele fica satisfeito, 9 ficam insatisfeitos. Evidentemente que a questão aí não é individual, quem fica satisfeito e quem não fica. É a questão de setores da economia, da população que vão gostar e setores que não vão gostar, é evidente, porque hoje o Brasil está muito polarizado. Então, basicamente, é esta questão, e o que existe, assim, na minha visão, é uma conversa que vai ocorrer depois do segundo turno. Por exemplo, em julho de 2002, quando eu estava chegando ao Brasil, vindo de Boston, onde eu presidia uma organização internacional, eu resolvi me candidatar, na época, pelo PSDB, a um cargo no Congresso. E fiz isso. O emissário do Lula me procurou em julho, portanto, antes da eleição, dizendo que eu deveria me preservar, talvez renunciar à candidatura, principalmente pelo PSDB, etc., porque existia a grande possibilidade do Lula ganhar e me convidar para ser presidente do Banco Central. A minha decisão na época foi o seguinte, e eu falei isso a ele, e eu repito esse tipo de colocação muitas vezes. Eu não tomo decisão baseado em hipóteses, possibilidades. Então, você segue a sua vida, eu sigo a minha, e depois vamos conversar. O que aconteceu é que eu ganhei a eleição, fui mais votado na época. O Lula foi eleito presidente da República pela primeira vez, depois de 3 derrotas. E, em final de novembro, por aí, começo de dezembro, ele me convidou, conversamos, chegamos a um acordo e eu aceitei ser presidente do Banco Central. Ministro,
A gente sai do primeiro turno com uma eleição sinalizando muito mais uma disputa acirrada, né? As pesquisas indicavam uma vantagem maior do ex-presidente Lula e o resultado foi muito mais apertado e agora um quadro muito indefinido. Daí também o mercado acreditar, alguns agentes do mercado acreditarem que o Lula pode antecipar essa sinalização econômica para tentar buscar o eleitor de centro, para tentar buscar também aceno para agentes econômicos. Considerando também a formação do Congresso Nacional, mais à direita, centro-direita, como observamos, e o contexto, a conjuntura global brasileira, qual é o Lula que o senhor espera, caso ele seja eleito agora em outubro? O Lula do primeiro mandato ou um governo mais próximo do que foi o governo Dilma? Olha, o que eu disse, inclusive, mesmo antes do primeiro turno, quando eu anunciei o apoio, etc., é que eu esperava, e essa era a minha razão, o Lula mais próximo do primeiro mandato. Não por uma questão de convicção ou profundo conhecimento econômico e decisão, e etc., no sentido de adotar uma linha que acredita, mas uma razão muito simples, ele é muito pragmático. Eu lembrei, nessa oportunidade, com ele lá, com a equipe dele toda, etc., o seguinte, olha, no período em que ele foi presidente e que foi marcado, principalmente do ponto de vista econômico, pelo primeiro mandato, foi um período de responsabilidade fiscal, de superávit primário elevado, etc., controle de despesas e de responsabilidade monetária. Neste período, se tomarmos os 8 anos, o Brasil criou 11 milhões de empregos, ele é do Partido dos Trabalhadores. Cresceu em média 4% ao ano. Resolveu praticamente definitivamente no Brasil a questão cambial, criando, quando nós deixamos lá, quase 300 bilhões de dólares de reservas. Em resumo, algo que deu certo. Então, eu digo, o meu pressuposto é que se tem algo que deu certo, que foi no governo dele, e algo que não deu certo, que foi exatamente no governo da Dilma, o que acontece? É o óbvio escolher o que dá certo. Evidentemente que tem pessoas na campanha dele, e aí é que gera dúvida, muitos economistas lá, etc., que adotam uma linha historicamente que eles chamam de desenvolvimentista, que é uma linha por maior intervenção do Estado. Isso não deu certo. Isso foi aplicado e gerou uma recessão enorme no Brasil em 2015, 2016, que já começou em 2014. Mas, evidentemente, essas pessoas argumentam. De fato não deu certo, mas aí tudo tá cheio de explicações, mas agora vai dar. É a tal história. Eu não acredito nisso. Eu acho que decisões erradas que levam a resultados ruins, se repetidas, levam. Mas o senhor não imagina que tem tido um flerte do ex-presidente Lula com essas sinalizações, quando ele fala de investimentos públicos? A primeira coisa que ele vai fazer como presidente, caso ele seja eleito, será se reunir com os governadores e elencar 3 obras prioritárias, ou seja, sinalizações de mais gastos públicos de um Estado mais presente. Essa pode ser uma sinalização contrária ao que o senhor defende como, enfim, como economista. Olha, é normal, em primeiro lugar, que em campanha eleitoral todo candidato promete coisas positivas. Não há dúvida que o gasto público per si, ele tem ali um resultado positivo. Você gasta, você gera emprego, etc. Você constrói uma obra, tudo muito bem. Só que tem um outro lado da questão. Alguém paga. E esse alguém é o governo. Só que, como já disse uma grande líder europeia, não existe dinheiro do governo, existe dinheiro da população. E a população acaba pagando. E como o Brasil já tem uma dívida elevada, etc., isso mostrou no passado que fracassa por quê? Porque, de um lado, você gasta mais, mas aumenta a dívida, aumenta o juro, aumenta a inflação e o emprego cai. Então, o que nós temos que fazer é, na realidade, fazer uma reforma administrativa bem feita, cortar gastos públicos desnecessários, abrir espaço para aí sim essas despesas públicas. Não é simplesmente voltar ao velho sistema, ao velho Brasil. Você simplesmente vai somando despesa uma em cima da outra. Você tem que
forçar e definir prioridades, cortar despesas desnecessárias e investir nesse tipo de coisa, não só em obras, etc., mas principalmente em política social e, ao mesmo tempo, com responsabilidade fiscal, criar condições para gerar emprego e renda. O senhor tem dito que o teto de gastos ele foi feito para ser algo temporário e que daria espaço exatamente para as reformas. O senhor tocou no ponto da reforma administrativa. Com essa conformação do Congresso que a gente viu ali com a eleição do primeiro turno, o senhor acha que isso vai ser uma tarefa fácil? É possível, independentemente de quem ganhe? Olha aí, duas respostas diferentes. Primeiro, não é fácil. Segundo, é possível. Tá? Eu lembro-me, por exemplo, quando eu propus o próprio teto de gastos. Todas as pessoas, jornalistas, analistas, investidores, empresários, me diziam: nunca vai ser aprovado isso. Como é que o Congresso vai aprovar algo que se autolimita na sua capacidade de gastar à vontade? Foi aprovado. Quando eu apresentei a reforma da Previdência, é a mesma coisa, entendeu? Eu vou contar uma história rápida só para ilustrar esse problema. Eu estava lá numa conversa com uma bancada parlamentar na Câmara sobre a reforma da Previdência. E tinha lá um deputado especificamente que estava combatendo muito, é um absurdo, forçar aí as pessoas a trabalhar mais tempo. Eu digo, a expectativa está aumentando de vida das pessoas, as pessoas estão vivendo mais, ainda bem, né? Isso é muito positivo, só que isso custa mais, a despesa da Previdência estão começando a usar todo o orçamento, já usava naquela época mais de 50%. Então isso não é sustentável, mas aquela discussão, continuei falando, não, veja você. Depois de um bocado de tempo, outros intervindo também, falando, dando as suas opiniões, num certo momento falou: ministro, o senhor me desculpe, mas eu vou ter que sair. Eu falei: opa, deve ser alguma coisa importante, né? O senhor está deixando aqui, sabe? Ele falou: sim, eu vou numa festa de uma amiga minha que está comemorando 20 anos de aposentada. Eu falei: o senhor ganhou a discussão aqui para mim, nós não podemos encerrar e vamos embora. Pois é. Então você precisa ter, neste caso, liderança, determinação, clareza e diálogo. Eu sempre dizia, eu respeito o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é soberano, mas vamos conversar. Tá? Então, o que é mais importante para o congressista? É levar lá algumas emendas, etc., ou, na realidade, o país crescer, ele participar disso, gerar emprego, gerar renda, etc., cortar despesas desnecessárias, fazer isso assim, aí sim os investimentos necessários. Eu acho que o Congresso não é necessariamente conservador. Eu vi até o mapa um dia desses, aí, o vermelho e o azul, a onda conservadora. Eu acho que é uma tendência do Congresso de ser mais pragmático, isto é, menos ideológico, não necessariamente com ideologia radical, de um lado ou de outro. Agora, não há dúvida de que o país se moveu um pouco mais para a direita, independentemente de quem ganhar a eleição. Mas isso é um fenômeno que eu acho que veio para ficar e que acontece em qualquer país do mundo. Estados Unidos, democrata, republicano, Inglaterra, trabalhista, conservador, França, etc. É normal. O que aconteceu no Brasil é que nós tivemos um regime que era um regime militar, passou-se para o regime democrático, etc., em 85. Então, houve um estigma da direita. Quer dizer, então, os principais partidos eram de esquerda ou centro-esquerda. Os dois principais partidos eram o PT, que era esquerda, e o PSDB, que era centro-esquerda. É normal que agora a situação se equilibre com direita e esquerda. Agora, isso não impede que se discuta, inclusive porque, ironicamente, em todos os países do mundo, historicamente, os partidos conservadores, um congresso conservador, significa um congresso que segura a despesa. Os conservadores tendem a ser também conservadores na parte fiscal.
Então, uma visão contrária dessa. Então, eu acho que com determinação, com liderança, com clareza, é possível. Mas a senhora não acha que, no nosso caso, os conservadores significam mais conservadores na pauta de costumes e não na pauta econômica? Eu acho que tem um pouco disso, tem muito a questão de costume, mas eu não acredito que a grande maioria desses congressistas foram eleitos por questão de costumes apenas. Eu acho que tem muita coisa aí, de fato, de ser anti-esquerda, de ser uma coisa que é a grande maioria da população, de fato, é aquele que trabalha, ganha vida, etc., e que quer ter oportunidade de ter mais emprego, mais renda, etc. Então, eu acho que isso prevalece muito também. Ministro, nesse momento que a gente está discutindo, o teto de gasto está sob questão. Acho que de todos os lados, os economistas estão discutindo o arcabouço fiscal. Antes de tentar entender qual que vai ser o futuro, eu queria que o senhor fizesse um balanço, né? A regra fiscal, ela, em uma medida, ela conseguiu explicitar os conflitos orçamentários, isso era um dos objetivos do teto, de fato isso foi explicitado. Naquele momento, os juros de longo prazo caíram, as expectativas melhoraram. Por outro lado, críticos dizem que o teto de gasto sacrificou muito os investimentos públicos, que foram os principais pontos, as rubricas do orçamento que sofreram o maior corte ao longo desse período. O teto de gasto foi bem sucedido? O que poderia ter sido feito diferente? Olha, eu acho que o teto foi bem sucedido porque ele tirou o Brasil da maior recessão da história. Ponto. Agora, não há dúvida de que é isso que a maioria dos debatedores não falam, é que, na medida que não foram feitas as reformas fundamentais, principalmente a reforma administrativa e a tributária, que são parte importante, além da Previdência que foi feita, etc., o que acontece? Com as despesas obrigatórias, isto é, aquelas despesas de financiamento da máquina crescendo, você comprimiu os investimentos em infraestrutura. Você tem que abrir espaço para investimento em infraestrutura. Sim. Como? Não aumentando despesa indefinidamente, mas sim cortando exatamente despesas para abrir espaço para as despesas necessárias. A vantagem do teto é essa, forçar a definição de prioridades. Isso é que é importante, né? Nós temos que pagar as despesas públicas, então esse é o problema. Se você olhar o Brasil, olhar a longo prazo, porque às vezes no Brasil nós temos a tendência de ser muito curto-prazista, né? De 1991 até 2016, 25 anos, a despesa pública no Brasil cresceu 6% ao ano acima da inflação. Isso dobrou a percentagem do PIB gasta com o governo. É insustentável isso. Não é possível continuar nessa tendência. E o que fazer agora para frente, né? A gente tem visto todo mundo, o próprio candidato, o ex-presidente Lula, fala em revogar o teto de gastos, mas não sinaliza muito o que seria colocado no lugar. O Tesouro Nacional, nesse momento, discute uma espécie de novo teto que, dependendo do nível de endividamento que a gente tivesse, poderia ser gasto acima da inflação, algum percentual que ainda está em discussão. Qual que seria a fórmula ideal agora, nesse momento, que a gente tem uma conjuntura diferente, até em razão da pandemia, né? O teto foi criado antes da pandemia, novas demandas surgiram em função de toda essa crise sanitária. Olha, o que se gastou na pandemia foi justificável, extra-teto, despesas extraordinárias, etc., aquilo já foi. Agora o país precisa exatamente de responsabilidade fiscal para crescer. O que se precisa entender com clareza é o seguinte: o melhor programa social que existe é o emprego. Então não existe país que melhore o padrão de vida da população, que diminua a desigualdade só arrancando mais dinheiro da população e distribuindo de volta e gastando um bom pedaço disso na administração da máquina pública. Esse é o caminho do desastre. Já existem impérios no mundo, a história mostra isso, que acabaram, faliram por causa disso. Você tem que criar condições para que a economia cresça, gere emprego e gere renda. E para isso é necessário manter a responsabilidade fiscal e aí sim abrir espaço para esses investimentos absolutamente necessários. O problema
é que quando você começa a discutir o que você vai mexer, o que entra, o que não entra, qual é a regra, você já entra no pesadelo, porque aí todo mundo quer puxar a coisa para o seu lado, etc. O teto teve um prazo exatamente para isso. É o prazo de 2016 até 2026. Só faltam 4 anos. É o tempo de fazer as reformas fundamentais, arrumar a casa e seguir. E aí sim, com o país tendo a possibilidade de crescer um pouco mais do que esse ano que vem é 0,5%. Esse ano cresceu um pouco mais. Se você comparar, por exemplo, só para finalizar essa parte, eu dirigi aqui a economia de São Paulo durante os 3 anos e pouco. Neste período, o Brasil, como um todo, cresceu 1,7%. São Paulo cresceu 8%. Então, essa é a questão. Quer dizer, agora, se você tirasse São Paulo da estatística, o Brasil estaria negativo durante 3 anos, não é só a pandemia, não. Então, o que acontece? Não é possível um país que fica crescendo 1,7% durante 3 anos, um tempo. Fala, não, mas a pandemia é verdade, mas e 2019? Já cresceu 1 e pouco também. O ministro falou em arrumar a casa, né? Então, se o senhor tivesse sentado ali, vamos imaginar que teve ali que o candidato Lula foi eleito e que convidou o senhor. Como é que arruma a casa com uma expectativa, por exemplo, de que o Auxílio Brasil em R$600 custe 59 bilhões adicionais, depois mais 10 bilhões de 13º a mulheres, quer dizer, uma série de despesas que foram criadas e que nem estão muito previstas no orçamento do ano que vem? Os 53 mais 10 não estão no orçamento. Eu acho o seguinte, é possível absorver isso criando uma excepcionalidade para o ano que vem, para acomodar esses 60 bilhões, que são necessários hoje, as famílias estão precisando mesmo, desde que haja um compromisso firme de respeito ao teto logo a partir de 24. Agora, fala, como é que vai respeitar o teto aí, a despesa vai cair? Simples. Faz a reforma administrativa durante o ano de 23. Mas uma reforma administrativa seria suficiente para garantir ao longo de muitos anos, de forma perene, sim, né? Porque o Auxílio Brasil seria 54, sim, 55 bilhões anualmente, sempre gasto nesse sentido. Teria espaço? Olha, seria suficiente para fechar? Abriria o espaço. Vou te dar um exemplo disso. O Estado de São Paulo, que é uma parte da economia, um pouco mais de um terço da economia brasileira. Nós fizemos uma reforma administrativa muito boa, muito bem feita e muito eficaz aqui em 2021. Em 2022, o Estado entrou no ano com saldo de caixa de 53 bilhões de reais no Estado. Tem 8 mil obras em andamento sociais, etc., infraestrutura em função disso. Então, é possível, sim. E qual que seria essa reforma administrativa? Quais seriam os pontos? Vai os mexer em direito adquirido? Primeiro, vou citar um exemplo. São vários, a reforma é ampla, mas um exemplo. É comum em governo, isso existia em São Paulo bastante, o governo federal então é enorme. Existe uma necessidade qualquer num determinado período. Construir uma estrada de ferro, uma estrada que não sei o quê, fazer um projeto lá, não sei onde. Este projeto terminou, ou não foi feito, ou não será feito. A estatal continua. Funcionários, prédios, luz, água, telefone, verba de manutenção, não sei o quê. Então é esse o problema. Isso é inútil, só tem despesa. Você fecha uma estatal dessa, você não tem prejuízo nenhum. Fala, bom, e as pessoas? Você não pode ter um Estado apenas vivendo para sustentar, porque o Estado tem que arrecadar. Você tem que gerar emprego na economia para que essas pessoas todas sejam absorvidas. No momento que você faz a reforma administrativa, cria a responsabilidade fiscal, dá uma sinalização boa de responsabilidade fiscal, o país cresce e absorve todos esses trabalhadores. Eu queria falar um pouquinho de mercado internacional, mas queria fazer uma última pergunta em relação ainda à situação política aí da eleição, né?
Em uma eventual vitória do candidato Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, o que a gente pode esperar de um segundo mandato? Olha, eu acho que, apesar dele ser um presidente reeleito, existe também, na minha opinião, algumas dúvidas. Ele gastou muitos recursos, etc., agora, durante o ano de 22, que, evidentemente, tinham finalidades aí de benefício eleitoral, etc. Muito bem. A pergunta é, ele volta ou adota um governo que foi prometido de responsabilidade fiscal, de visão liberal, etc., né? Ou não. Continuará numa postura, digamos assim, pré-eleitoral durante 4 anos. Não faz muito sentido isso durante o início de governo, mas esse é o que nós teremos que ver. Quer dizer, nós teremos que ver será um governo Bolsonaro, como ele anunciou no início do governo, um governo liberal, de responsabilidade fiscal, ou será um governo como ele praticou, principalmente durante o ano de 22. Isso é que eu acho que é fundamental e é difícil prever no momento. Ministro, antes da gente entrar na questão internacional, eu queria entender um ponto da questão do apoio, né, do senhor ao ex-presidente Lula. O seu apoio foi ainda no primeiro turno, antes do primeiro turno acontecer, havia outras candidaturas que, em termos ideológicos, econômicos, acho que até estariam mais próximas da sua visão, até Simone Tebet, enfim, que foram mais claras com relação ao programa. Eu queria entender o timing dessa decisão e também colocar um outro ponto, né, que a gente tem visto agora no segundo turno, economistas liberais, pais do Plano Real, apoiando a candidatura do Lula também, nesse contexto de sem muita clareza sobre as propostas econômicas, e alguns deles, inclusive o Armínio Fraga, chamando a atenção para questão de um risco democrático, um risco institucional. O senhor concorda com essa preocupação? Olha, sim. Quer dizer, eu levo a sério o que as pessoas falam, né? Essa preocupação surgiu, não foi em atitudes, opiniões de pessoas. Isso surgiu em função de declarações do presidente da República. Então, eu levo a sério o que ele está falando. Espero que não tenha problema. Mesmo que ele ganhe, ele respeite os 4 anos, saia, entregue, tá, tudo bem, se ganhar. E espero que se perder, respeite o resultado. Agora, a minha opinião em relação a esses economistas, e pelo menos eu posso falar por mim, na minha opinião, eu simplesmente coloquei um fato para ele e para a equipe. Escuta, com responsabilidade fiscal, com clareza, funcionou. Não é que só funcionou do ponto de vista teórico, não. Gerou emprego, 11 milhões de empregos, é muita coisa. 30 a 40 milhões de brasileiros, dependendo da medida, saíram da pobreza. Nós tivemos um crescimento de 4% ao ano. Isso não é brincadeira, tá certo? Compara com o que está acontecendo agora. Então, isso foi conseguido com um determinado tipo de política. Eu espero, a minha expectativa é que isto seja repetido, prevaleça, e não atitudes que se provaram erradas. E eu, inclusive, dei uma entrevista uma vez em que eu disse isso. No final, eu espero que a realidade prevaleça, apesar de algumas declarações equivocadas da campanha. Ponto. Nós estamos numa situação, falando do ponto de vista internacional, complicada, né? Um momento um pouco frágil, vamos dizer assim, né? A gente teve a questão da guerra da Ucrânia, que continua e que desestruturou as cadeias logísticas aí. Já existia um movimento até anterior em relação a quase uma desglobalização. A gente tem aumento na taxa de juros no mercado internacional, inflação alta, em países que a gente não imaginava ver, né? Inflação de 18%, por exemplo. E um risco enorme de uma recessão, falando especialmente em Europa, né? A gente tem assistido muito isso. Então, no Brasil, a gente tem falado muito da questão eleitoral e da questão fiscal para o ano que vem, mas isso tudo vai respingar na gente no ano que vem, né? Então, como é que a gente vai conseguir, no ano que vem,
está ali alinhado com o cenário internacional e ao mesmo tempo tentando crescer aqui e digerir tudo isso? Olha, o Brasil tem uma desvantagem na maior parte do tempo e tem uma característica, essa característica que é uma desvantagem na maior parte do tempo, em momentos de crise é uma vantagem. O Brasil é um país que tem um comércio exterior como percentual, comparado com muitos países mais abertos, relativamente pequena do produto. É um país, vamos dizer, um país fechado do ponto de vista econômico, ao contrário de muitos outros países. Tanto que uma das propostas que sempre se faz para aumentar a produtividade é abrir a economia. Eu concordo com isso. Só que no momento em que a economia mundial está se contraindo, o fato de ser fechado é uma proteção. Nós não vamos ficar fechado, pouco produtivo e etc., só esperando o dia que houver uma crise. Não. Mas no momento que há, então, é positivo. O Brasil depende menos do mundo, porque o que o Brasil exporta? O Brasil exporta basicamente commodities, comida, minérios, isso aí vai continuar a demanda. Agora, evidentemente que algumas coisas afetam, o custo do dinheiro, taxa de juros internacional, tudo isso. Então, é um período de dificuldades, não há dúvida. E só tem uma saída para isso. O Brasil precisa estar com a casa em ordem, tá certo? É um momento mais do que nunca de fazer aquilo que nós estávamos dizendo. Fazer a reforma administrativa, a reforma tributária, garantir a responsabilidade fiscal e, a partir daí, estarmos preparados para enfrentar um ambiente externo mais hostil. Ministro, eu vou fazer uma última questão minha, rápida, já agradecendo muito o seu tempo. O senhor tem um trânsito invejável na política, né? O senhor trabalhou no governo Lula, trabalhou no governo João Dória, trabalhou no governo Temer, é ouvido por diversos lados aí do espectro político. Qual que é o segredo? Qual que é a sugestão, a dica que você dá para quem está na política vivendo nesses mares muito turbulentos, muito polarizados e de muita intolerância? Olha, porque a minha carreira, ela foi uma carreira de setor privado. Eu tive a maior parte da minha vida trabalhando no setor privado, apesar dessa minha experiência no governo, Banco Central, Ministério da Fazenda, aqui em São Paulo, etc. E também por ter uma característica, eu tenho foco no resultado. Quer dizer, quando eu fui trabalhar no governo do então eleito presidente Lula, nós chegamos a um acordo exatamente sobre o que eu iria fazer e a minha independência como o dirigente do Banco Central. Eu respeitei o acordo. Um dia eu cheguei para ele, quando não foi aprovada a lei de independência do Banco Central naquela época, foi aprovado finalmente agora, eu disse a ele: presidente, nós temos um acordo. Eu vou honrar o acordo de independência. O senhor tem a prerrogativa constitucional de me exonerar, só que isso é um problema seu, não é meu. Então eu vou fazer o meu trabalho, o senhor toma a decisão. E eu fiquei lá aos 8 anos. A mesma coisa em relação ao presidente Temer, ou aqui ao governador Dória. Quer dizer, é uma questão de foco no resultado, trabalho objetivo, direto, e não partidário, etc. Eu tenho uma visão de Brasil, foco no Brasil. E é por isso que isso é viável. Vou fazer 2 perguntas e aí a gente encerra a entrevista. Tá bom. Prometo que estamos tomando tempo do senhor. Falando da carreira privada, né? Eu queria que o senhor dissesse um pouquinho como é que o senhor vê a questão bancária internacional, já que o senhor esteve numa posição privilegiada ali num banco lá fora. Então a gente vê, por exemplo, alguns bancos na Europa sofrendo uma crise de credibilidade. E também da sua experiência agora como no conselho de uma exchange, né, de criptoativos, se o senhor já dominou toda essa novo momento do mercado financeiro. Olha, primeiro, os bancos internacionais estão
né, enfrentando um momento de uma certa dificuldade. Exatamente porque é um momento de juros elevados que de um lado aumenta o lucro, mas de outro lado aumenta a dificuldade dos clientes de pagamento, a inadimplência. Então, isso é um problema. Tá? Então, começa por aí. Segundo, os bancos que já tinham algum problema, problemas de crédito, problemas administrativos, esses, neste momento de maior aperto monetário, fiscal, etc., isso aparece, entendeu? Que é o que está acontecendo aí, inclusive com bancos europeus de grande porte, etc., normal. Agora, o fato é que o mundo continua. E aí você mencionou um dado da maior importância, que é exatamente as moedas digitais, a criptomoeda, o criptoativo e etc. Inclusive, eu fui convidado e aceitei para ser membro do conselho da maior empresa de criptomoeda do mundo, que é a Binance, é uma corretora, mas que também emite a sua própria moeda. E tudo bem, por quê? Porque eu, em primeiro lugar, sempre também fui voltado exatamente aos avanços da tecnologia. Eu criei um dos primeiros bancos digitais, que naquela época era chamado de Internet Banking, que foi no final da década de 90 nos Estados Unidos, quando eu criei um Internet Bank no estado de Massachusetts, e no mesmo momento quando o Citibank criou em Nova York. Então foram os dois primeiros. Depois criou um outro que ficou muito conhecido, o Wing Bank, em Chicago. Em resumo, eu participei logo de início desse movimento de digitalização, etc. E agora é uma evolução natural disso. Não dominei completamente ainda não. É um mundo ainda muito complexo, vasto e muito interessante. Bom. Ministro, muito obrigada aí por sua participação, pelo seu tempo. E vocês continuem seguindo a gente no nosso canal no Infomoney. Um abraço. Obrigado a todos.